Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Desmaqueando a Ciência de hoje, enquanto eu passo esse esmalte risqué da Coca-Cola, eu sou essa Coca-Cola toda. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um dos temas mais fascinantes dentro da ciência e, obviamente, da filosofia da ciência, que é nada mais, nada menos do que o problema de Duhem-Quine. Provavelmente eu não estou falando o nome certo, e daqui a pouco vocês vão entender quem foi Duhem e quem foi Quine. Mas, sem mais delongas... Olá, pessoas! Então vamos lá, né? Enquanto eu passo esse esmalte maravilhoso, que é um pretão bem maravilhoso, que eu já usei. Inclusive, minha mãe passou esse esmalte em mim, então ele tem um valor simbólico muito grande para mim. Bom, deixa eu só pegar a colinha aqui, que para mim não falar bobeira, né? Bom, quem foi o Duhem? Duhem é o Pierre Duhem, de 1861, o nascimento dele, e a morte em 1916. Ele era físico, filósofo da ciência, e uma das principais contribuições dele se chama The Aim and Structure of Physical Theory, de 1914, 2 anos antes de sua morte. Já o Quine, do Duhem-Quine, o Quine era o Willard Quine, que nasceu em 1908 e morreu em 2000, ou seja, eles coexistiram durante 8 anos. E o Willard Quine, ele era filósofo da ciência e em 1951 ele publicou o livro Two Dogmas of Empiricism, The Philosophical Review. Na verdade, é um artigo. E aí, nesses trabalhos, respectivamente, desses respectivos autores, eles trabalharam essa questão que eu vou discutir um pouquinho com vocês. Aqui eu pretendo não fazer uma discussão muito aprofundada, porque é um tema bem complexo e eu quero tentar apresentar ele da maneira mais simples possível. E, como eu falei, o Filosofando está vindo aí para o ano que vem, junto com o Biologano e o Paleontologano. E aí eu pretendo, nesses Filosofandos, no caso, aprofundar um pouco essas questões da filosofia, obviamente, usando slides, usando recursos que me potencializem a exemplificação e discussão de certos pontos que podem soar um tanto quanto muito abstratos enquanto eu estiver me maquiando, que é o charme do Desmaqueando a Ciência, né? Mas então vamos lá. O que esses dois lindos, maravilhosos rapazes falam sobre esse problema, né? Que recebeu o nome deles? O problema do Duhem-Quine é basicamente o motivo, ou pelo menos um dos grandes motivos, pelos quais a gente sabe que a ciência é incapaz de encontrar verdades. Ou seja, desde o Popper, né, na verdade, mas essas discussões do Duhem-Quine, eles botam uma pedra em cima da discussão, pesando para o lado de que a verdade ela é inalcançável na ciência, ou seja, a forma com que a gente faz ciência não permite que a gente encontre as respostas ditas como a verdade do universo. A gente tem coisas que a gente assume como verdades baseadas em argumentações, mas que não podem ser consideradas verdades absolutas do universo. Certo. Então, o que acontece? Eles, por meio de seus trabalhos, conseguiram não só identificar como demonstrar que as hipóteses, bem como as suas evidências e tudo mais, teorias, leis e etc., elas não podem ser testadas em isolamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso pegar alguma teoria, como, por exemplo, a seleção natural, botar ela dentro de uma caixinha e fazer experimentos somente com ela, somente para verificar se ela é, de fato, verdade ou não.
Ah, Lúcia, então o que, que a gente testa quando a gente está testando? Se a gente não está testando a teoria, ou a lei, ou a hipótese em si, o que, que a gente está testando? Bom, a gente está, sim, testando a lei, hipótese, teoria, só que tem um probleminha. Quando a gente faz um teste de uma lei, hipótese ou teoria, ou de alguma coisa, o que, que acontece? Um dos princípios básicos das inferências, ou seja, dos raciocínios que geram as hipóteses, que eu vou fazer um filosofando explicando o que, que é dedução, indução e abdução, e aí vai ficar um pouco mais claro. Mas dentro uma das premissas, né, vamos dizer assim, lógicas que a gente tem para o raciocínio ser lógico é que a gente assuma as nossas premissas como verdade. Ou seja, quando eu vou dizer, eu proponho uma hipótese para explicar alguma coisa do mundo, eu estou necessariamente assumindo que todas as evidências que eu usei para propor essa hipótese, lei ou teoria, elas são verdadeiras. Ou seja, quando você faz um teste, você necessariamente parte desse princípio da verdade. Ou seja, para o Darwin, por exemplo, né, para propor a seleção natural, ele considerou como uma verdade a descendência com modificação e a ancestralidade em comum e as leis malthusianas, por exemplo, da disputa de recursos, enfim. Todas as evidências que ele utilizou para propor a teoria da seleção natural, ele considerou como sendo verdades, para então propor essa explicação para o ambiente, para o mundo que o cercava. E o que, que acontece? Quando a gente faz esses testes, a gente pode, então, corroborar ou não aquilo que a gente está testando. E aí, no caso da seleção natural, por exemplo, todos os testes que ela foi submetida até o momento têm sim corroborado a veracidade de tal teoria. Ou seja, ela é verdade? Não, mas temos fortes argumentos para acreditar que sim. Só que aí entra o problema do Dunning-Kline. Para a gente testar a seleção natural, a gente precisou assumir que um monte de coisa é verdade. E esse monte de coisa precisa ser testada também. E aí, se por um acaso alguma dessas coisas, ou seja, alguma dessas premissas / evidências que a gente usou para inferir, por exemplo, a seleção natural, for falseada, toda a escadinha não necessariamente desmorona, mas rui e precisa ser reavaliada. Então, não importa se, por exemplo, a seleção natural está aí sendo corroborada durante 100 anos, 160 anos, no caso. Se amanhã alguém conseguir comprovar, ou falsear, né, melhor, que determinadas evidências utilizadas para a proposição da seleção natural não é bem como Darwin considerou e como a gente considera como sendo verdade. Então, luft, vamos ter que abrir os planos de novo e reiniciar os trabalhos. Então, basicamente, esse é o problema do Dunning-Kline. Hipóteses não podem ser testadas em isolamento. Consequentemente, os testes que a gente faz corroboram ou falseiam aquilo que a gente está testando dentro da realidade dos pressupostos que a gente assumiu. Isso é muito importante, porque na ciência a gente trabalha numa realidade a partir da realidade que a gente interage, que é aquela discussão que eu já tive em alguns vídeos e que eu recomendo que vocês vejam, acerca do que é fato, o que é o fato e o que é uma hipótese. Então, considerando que a verdade, a realidade seja o fato que a gente estuda, todas as nossas hipóteses não são sobre o fato, mas são sobre a nossa realidade a partir dos fatos, ou seja, a nossa interação com os fatos. Consequentemente, as nossas explicações dessas realidades derivadas dos fatos que a gente interage são, portanto, abstrações que precisam ser devidamente testadas, cada uma em um momento. Então, se hoje eu estou testando A, o B, o C e o D que eu usei para inferir o A são considerados como verdade. Só que amanhã eu preciso testar se o B, o C e o D que eu usei para inferir o A também são verdades. Então, basicamente, a gente vai ficar sempre correndo atrás do próprio rabo,
mas ficando cada vez mais confiante de que o rabo é o do nosso corpo. Então, basicamente é isso. O problema do Dunning-Kruger se trata dos problemas dos testes e da veracidade das hipóteses que são inatingíveis e que, portanto, nós devemos ter em mente que a ciência ela é um estudo contínuo acerca da realidade que inferimos a partir da realidade. Ou seja, a gente, necessariamente, se a gente está fazendo ciência e quer ser cientista, a gente necessariamente está buscando o conhecimento continuado e não o conhecimento final. Qualquer cientista que busca um conhecimento final cai de cabeça no problema do Dunning-Kruger e não consegue passar por ele, e aí, consequentemente, o que ele está fazendo mal pode ser considerado ciência em algumas circunstâncias, ou pelo menos uma ciência bem incompleta. Então, temos sempre em mente que, graças ao problema do Dunning-Kruger, e por outras questões também, mas principalmente por causa dele, a ciência é uma perspectiva continuada de aprimoramento do conhecimento, onde a gente propõe hipóteses, testa hipóteses, e dependendo do resultado, a gente reformula e modifica elas, e assim sucessivamente, lembrando sempre que as premissas que a gente usa para propor as hipóteses também precisam ser igualmente testadas e que isso tem impacto em todas as conclusões e todas as propostas que derivam dessas hipóteses. Então é isso, gente. Como eu falei, eu usei o esmalte Risqué da Coca-Cola, que é Eu Sou Essa Coca-Cola Toda. E é um pretão maravilhoso. Olha que coisa linda. Tá tudo errado nas unhas, mas é bem bonito. Eu passei só uma demão, porque ele é bem forte. Eu acho que não precisa de mais. Aí, fora do vídeo, eu vou limpar direitinho. Então é isso, pessoal. Por enquanto, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau. Minto. Perdão. Muito obrigada a todos que gostam do meu trabalho e acompanham o meu canal. E principalmente aos padrinhos e madrinhas que contribuem financeiramente para a manutenção desse canal. Sou muito grata. Se você tem condições financeiras, considere se tornar uma madrinha ou um padrinho do canal. E deixem suas críticas, sugestões, comentários aqui. Me sigam no Instagram e no Twitter, @greposouza. Tá também nas descrições. E agora sim, eu sou a Lúcia do canal Make Science BR. Um grande beijo. Tchau, tchau.